Salve rapaziada, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o meu fechamento do mês de janeiro, tá? Então antes de eu mostrar tudo aqui pra vocês, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com outra pessoa e fazer esse vídeo bombar pra chegar pra mais pessoas, tá bom? E lembrando aqui que eu sou um dos únicos caras que, no meio do trade esportivo, claro, tem outros, mas eu sou um dos únicos que mostra tanto red quanto green, mês a mês aí. O ano passado eu mostrei todos os meses que eu tive, e esse mês eu vou mostrar de novo, tá bom? Então, antes de eu mostrar, outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês é que o ano passado muitas pessoas me criticaram por eu não mostrar o PL, que é o Profit Loss, né? É o quanto eu ganhei ou quanto eu perdi da Betfair. E esse mês, então, eu vou estar mostrando para vocês lá no Instagram, tá bom? Então, se você quiser ver o Profit Loss, é só você vir aqui embaixo, entrar no meu Instagram. Se não estiver aparecendo aqui embaixo, é só você entrar lá no Instagram, @leozapalá, que você vai ver o Profit Loss certinho, bonitinho. Eu não vou estar mentindo para ninguém aqui não, tá bom? Então, eu vou estar lá mostrando direitinho. Vou atualizar a página do jeito que vocês querem, para dar uma credibilidade maior aí, para ninguém duvidar dos meus ganhos e perdas, tá bom? Vamos começar então com o vídeo. Eu vou abrir aqui a planilha para vocês e eu já vou falar aqui para vocês que esse mês foi um mês muito duro, foi um mês muito difícil. Além de difícil, foi um mês que eu cometi erros que eu não cometia há bons tempos, sabe? Eu não cometi esses erros há alguns meses. E acredito que eu cometi ele por vacilada minha, sabe? Acho que não teve peso de stake maior, nem nada do tipo. Acredito que foi unicamente e exclusivamente erro meu. Então, se eu continuar trabalhando do jeito que eu vim trabalhando os últimos dias, que eu percebi meu erro lá pro dia 20, por aí, muito provavelmente eu vou conseguir fechar o próximo mês positivo. E se eu não fechar, não tem problema, porque o trade é longo prazo e não a curto prazo. Um mês não significa nada, tá bom? Então vamos lá pro vídeo de hoje com a planilha. Deixa eu ver se eu acho aqui a câmera. A câmera é essa. A câmera é essa. Vamos abaixar aqui. Suspense. Sacanagem. Deixa eu pôr aqui para vocês já, tá? Então vocês estão vendo aqui. Eu mostrei para vocês o projeto que eu ia fazer, que eu ia começar com 12k. O ano passado eu comecei com 2k. E esse mês eu estou começando com 12, tá bom? Léo, significa que você só tem 12 mil na Betfair? Não, não significa isso. Significa que a minha stake vai começar em 12k e vamos ver até quanto eu vou terminar a minha stake, tá bom? E Léo, e você perdeu tudo isso aqui, você perdeu mais de 50% da stake, você vai diminuir a stake? Não, eu acho que o problema não foi o aumento de stake que eu fiz. O problema foi alguns jogos que foram ruins mesmo, e além dos jogos ruins, acredito eu que eu errei em algumas leituras e por isso tomei alguns gols bestas, tá bom? Então eu vou mostrar aqui já pra vocês e já vou logo pra janeiro, tá? Então aqui começamos com 12 mil, estamos com 5.381. Perdemos 55% sobre a stake, tá? Aqui tá a banca, mas é sobre a stake, beleza? Pegamos 20 gols, tomamos 12 e trabalhamos 24 dias. Trabalhamos aí quase 3/4 do mês aí, né? Praticamente isso. Foi bom pra caramba. Trabalhamos bem, acredito eu, em alguns jogos. Mas aqui esses vermelhos, ó, são todos erros meus. Que eu coloquei ali e falei, pô, isso aqui foi erro mesmo. Eu não precisava ter tomado esse gol, não precisava ter tomado tal gol, sabe? Foram erros que, pelas minhas leituras e pelos meus métodos, muito provavelmente eu não tomaria um mês que talvez a minha cabeça estivesse um pouco mais limpa, tá? Então, eu vou colocar esse mês negativo na conta de duas coisas. Erro meu, não tenho como falar que não errei, isso aqui acontece. Acontece às vezes, mas tá. Mas era para eu ter saído no negativo talvez no mês? Era, mas no negativo bem menor, tá? Então isso aqui foi erro exclusivamente meu. E acredito que muitas pessoas vieram me criticar e eu acabei pegando pilha de muitas coisas e acabou afetando minha cabeça. Léo, isso daí fez você ficar negativo? Não fez eu ficar negativo, mas fez que minha cabeça ficasse em outras coisas ao invés no projeto trade, tá? Então eu acabei vacilando aqui, peguei algumas sequências ruins, como essas no final do mês, essas aqui também no meio do mês também peguei bem ruinzinho, essa daqui também tive alguns erros, eu vou mostrar tudo pra vocês agora.
Tá bom? Então a gente pode ver que a gente começou o mês aqui muito bem, começamos fazendo aí 3.397, tá aparecendo aqui pra mim, não tá aparecendo pra vocês porque tem a câmera em cima, tá? Eu vou até pôr a câmera aqui dessa vez, pra vocês conseguirem ver aqui o valor que eu tô falando, tá bom? Então aqui ó, 3.397, começamos bem até o dia 8, pô, tranquilo, um valor legal, né, pra quem tava até o dia 8, voltando agora, teve Copa do Mundo, não conseguimos fazer muitas coisas na Copa do Mundo, fechamos com um green bem pequeno ali na Copa do Mundo, né? E aí começamos com uma stake alta. Já lembrando aqui pra vocês que esses dois jogos aqui, ó, pra ninguém vir falar besteira, se eu não me engano, esses dois jogos aqui foi ainda do ano passado. Mas como eu já tinha acabado com aquela planilha, já tinha deletado tudo, já tinha botado tudo no computador, eu botei esses dois jogos que eu fiz no final do ano aqui pra esse dia 1/1 de 2023, tá bom? Então, Alô, caso alguém venha falar alguma besteira, Oi, foi isso que aconteceu. Tanto que fechar aqui, ó, por aqui peguei com também o uma dia, stake de rapaziada. Vou R$ 1.500. mexer mais Ah, aqui não, em por nada, que você não. pegou só com isso? Porque eu tava fechando a irmão, Vini. posição, Até vi amanhã, que Valeu, teve um até então. contra-ataque amanhã. do Falou. Chelsea, Valeu. cancelei minha entrada e consegui pegar o gol com 4,55% aí de lucro sobre a stake que eu tava com 1.500, deu R$ 68, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar dos gols pegos e dos gols tomados. Eu não vou falar sobre oscilação de odd aqui que eu peguei ou tomei, mas eu vou mostrar aqui tudo para vocês. Então vocês vão conseguir analisar as oscilações que eu tive em cada método, beleza? Então aqui começamos aqui com uma Fiorentina e Monza, tá? Na Itália. Outra coisa que teve aqui bastante esse mês foram copas. Teve muitas copas da Itália, Copa da Holanda, acho que não teve, mas Copa de Portugal, Copa da Inglaterra, Copa da França. Então, esse tanto de Copa muitas vezes atrapalha a gente, porque às vezes os times não estão muito interessados, tá bom? Mas aqui, continuando então, Fiorentina e Monza, a gente conseguiu pegar esse primeiro golzinho aqui, do mês com uma stake maior, né? Eu coloquei que o lei zebra devia estar ali perto de 5 ponto alguma coisa. Tava me acostumando ainda com a stake, então por isso que eu entrei com essa stake de 4.500. Aí aqui já no Portugal, Santa Clara e Braga, a gente conseguiu pegar os dois gols, foram dois gols de rajada, então eu anotei aqui como 6,5, 6.500, 6.500, pagou aqui quase, deixa eu ver, R$ 872 pagou, foi bem. E aqui pegamos o gol do Twente, é um time que vem vindo bem na Holanda, então vocês fiquem de olho aí, o Twente é um bom time, dá um padrãozinho legal, tá? Aqui foi nosso primeiro gol. Eu não considerei um erro aqui, tá? Pra mim foi um gol tomado, o Cádiz fez um gol no contra-ataque do Valência, mas uma coisa que aconteceu nesse mês foi algumas vezes eu ficar proposto para fechar e o mercado não me fechar. E esse jogo foi um dos casos. Eu estava proposto para fechar ali no Valência, vi que ia ter um contra-ataque do Cádiz, cliquei 2, 3 ticks abaixo, não consegui fechar e acabei tomando gol, tá bom? Então acontece, algumas vezes vai acontecer e beleza, tranquilo. Então menos 24% sobre stake e mesmo assim nosso mês aqui tava legal, tava com R$ 1.200 de lucro, tá bom? Então aqui continuamos pegando gol, pegamos gol do meu Barney City pagador de boleto, vocês vão ver o que aconteceu com o meu Barney City esse mês, aqui na planilha, tá? Pegamos aqui gol do PAOK contra o Lamia, pô, campeonato grego tem alguns jogos que são legais de fazer. Pegamos esse gol do Ajax aqui, que foi um gol legal, foi um gol tranquilo de pegar, não foi um gol difícil. E aqui a gente chega no nosso primeiro erro, no meu primeiro erro, né? Meu primeiro erro foi ter tomado esse gol do Nijimenji contra o Ajax, tá? Essa odd desceu muito no final do primeiro tempo e eu comentei lá no Telegram com vocês. Para quem não me segue no Telegram, eu falo com vocês lá no Telegram. Tem aqui o link abaixo, tá bom? Então é só você clicar lá e entrar, que às vezes eu passo algumas entradas, explico sobre os meus dias dia a dia. Então às vezes eu já antecipo o que aconteceu aqui, tá bom? E esse jogo, lá no dia, eu falei que eu tomaria mais algumas vezes esses gols. Esse gol que o Ajax tomou, pela odd. A odd era muito atrativa, era uma odd muito boa, nos deu aqui só 13% de lucro, daria ali seus 5, 6% de green, então daria aí um 2-1. O método em si tá um 2-1 muito bom, a favor do favorito, né? Mas eu tenho pensado melhor, revisto melhor as minhas entradas, visto melhor as coisas que eu faço e tudo mais. E acredito eu que em alguns momentos não tem valor tomar esse tipo de gol, tá? Porque não tem padrão, não tem padrão algum. E a gente busca o quê nos nossos métodos? Padrão de jogo e normalmente num lei, tá? A favor do tempo e não contra. Então, padrão de jogo a favor do tempo. A gente sempre faz o beabá do trade. Sempre faz o beabá do trade. E aqui não foi feito o beabá do nosso trade. Aqui foi feito um beabá por nada, na verdade. Porque não tinha padrão.
Tinha valor, mas não tinha padrão. Tinha uma odd boa, mas o nosso time não tava jogando nada, tava tomando uma puta pressão. E eu poderia ter fechado e não ter tomado esse gol, que nos tirou aí 13% da stake cheia de 12k, tá? Então, beleza, pô, tirou pouco, vamos supor, tirou 13%, não é muito. Concordo, não tirou muito. Mas eu poderia não ter tomado esse gol. Beleza? Então vamos pro próximo aqui. Continuamos aqui em Manchester City. Conseguimos pegar 2 gols do City aqui também. Então a gente estava vindo num mês muito legal. Por mais que a gente devolveu dinheiro aqui, devolvemos dinheiro aqui no Valência, a gente estava vindo num mês legal. Ó, se a gente pôr aqui, ó, tava um mês aí com 3.397 de lucro. Tava um mês legal mesmo. Eu cometendo um erro, que era para estar com quase 5k de lucro, e ainda tomando um gol ali que eu quase consegui fechar. Então não era para eu ter tomado esses 2 gols. Se a gente for ver, já teria um mês muito legal. Mas aí vacilamos. Aqui eu cometi um segundo erro, mas esse erro é um pouco diferente do Ajax. Foi um erro sobre o método, que normalmente quando chega aos 35 minutos eu não gosto de estar exposto dentro do mercado quando o jogo está 0 a 0. Por quê? Porque o nosso head não fica mais ali de 13 a 15 a 18%, ele já eleva um pouco mais. E aqui eu mostrei claramente, eleva um pouco mais, é até legal para mostrar para vocês. Deu 21,9% num lei super zebra, o que não é comum, tá? Porque normalmente vai nos pagar 5%. 6% aqui já tirou 21, já fica mais de 3-1, então fica meio ruim a relação pra gente, né? Aqui eu tomei esse gol, se eu não me engano, um pouquinho mais de 35 minutos, então foi um gol também de fora da área, não tinha padrão nenhum pra gente tomar aquele gol, tava um amasso bem legal da Inter de Milão, e a Inter de Milão não nos deu só esse head, nos deu outro, mas a Inter de Milão é um bom time, infelizmente aconteceu. O que aconteceu aqui, o que pode ter rolado aqui é Copa da Itália. Talvez a Copa da Itália possa ter atrapalhado por ser Copa. Mas não tem como saber, né? Então é só continuando fazendo, continuando. Eu já fiz algumas Copas, por isso que eu já falo um pouquinho mais com propriedade, mas mesmo assim vou dar mais algumas oportunidades em Copa para alguns times. Tá bom? Então aqui continuando, viemos aqui para a Copa de Portugal e aqui pegamos um gol na Copa de Portugal, num lei favorito, um método que eu não faço muito, o pessoal sabe que eu não faço muito, a favor do Vitória de Guimarães contra o Braga. O Braga estava totalmente reserva e a odd ficou ali a 1,40, então a gente conseguiu pegar esse gol, pagou aí 81%, mas estávamos bem reduzidos, porque não é um método que eu tô acostumado a fazer, tá? Aqui aconteceu uma peculiaridade que não acontece muito, que foi esse jogo do Lens. O Lens é um bom time, o Estrasburgo é um time bem ruim, tá? E esse jogo aqui a gente pegou um gol, mas tomamos 2 gols. Não é comum acontecer isso, eu tava bem reduzido. E eu até poderia considerar isso um erro. Mas eu não considerei, porque senão todos os gols que eu tomo são erros. Não, não é assim que funciona. Eu acho que isso daqui foi mais talvez uma vacilada minha, mas talvez eu tomaria novamente esse gol, porque foi um gol que me tirou pouco sobre a minha stake cheia. Sobre a stake que eu tava usando, tirou 32%, mas R$ 1.300 para os heads que eu tô acostumado aqui de 1.500, 2.600, 2.200, sabe? Foi um head ok de tomar. Então a gente tava num padrão absurdo, o Lens foi lá, fez um gol, o Lens continuou melhor, teve um canto, o Lens é ruim de canto, eu não sabia, tomei o gol do Estrasburgo, que é muito bom de canto também. Então o Estrasburgo foi lá, fez o gol, 1-1, e aí num contra-ataque o Estrasburgo foi lá e fez o 2-1, então a gente foi do ápice do green para um head de R$ 1.300, e aqui a gente já tava com um mês aí em R$ 283 de green ainda, então a gente tava no green ainda, tá? Então aqui eu tomei mais alguns heads, esses aqui são alavancagens, para quem não sabe, eu tô testando às vezes. Nesse final do mês eu não testei mais, porque eu tava me preocupando mais em fazer os métodos que realmente eu conhecia para dar uma limpada no head. Mas é isso, continuamos aqui, pegamos esse gol do Genk contra o Zut, tá bom? Pegamos esse gol do Genk, pegamos esse gol do Feyenoord, pegamos alguns gols, ó, pegamos bastante gols. Pegamos o gol do Arsenal contra o Tottenham, pegamos o gol do Sociedad contra o Mallorca, tem um padrão legal. E aqui a gente tomou mais um gol, tá? Esse gol aqui é um gol que é muito difícil de eu tomar. Vocês podem ver aqui que eu tava num erro de mercado, VAR. Eu tava no possível pênalti pro Wolverhampton, teve um contra-ataque do Liverpool e o Liverpool foi lá no contra-ataque e fez o gol. Me tirou pouco, tirou 42%, mas sobre a stake que eu tava, me tirou 1k. Se eu pegasse esse gol, me pagava mais de 1k, então é 1-1 ali. Normalmente eu não tomo esse tipo de gol, normalmente me dá aí seus 10% de head, então me daria aí no máximo R$ 250 de head, o que eu acho muito, não daria tudo isso, tá? Daria ali seus 4, 5% provavelmente. Mas infelizmente eu tomei
tomei esse gol. Então, para vocês verem como, além de erros que eu cometi, teve também alguns azares, né? Azar, né? Não sei como fala. Mas teve algumas coisas que aconteceram que, se não acontece nesse tipo de mês, a gente fecharia num 0-0, num mês ruim, que eu errei, e que também teve alguns jogos que, infelizmente, a gente tomou gol, tá? Então, esse gol aqui não é comum eu tomar, mas eu não considero erro, apenas aconteceu, tá? Aqui eu considero um erro, e eu considero um erro grande. Se alguém for ver essa gravação de tela aqui de Mirassol e Inter de Limeira, vai ver que tinha padrão a favor do Mirassol contra a Inter de Limeira. Mas tinha algumas coisas nesse jogo, mas o erro já vou dizer o que aconteceu. Além do Mirassol estar melhor, o mercado estava muito volátil, então ele subia muito, descia muito, porque não tem uma liquidez muito grande nesses jogos do Paulistão. Se é um jogo de time grande, vai Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, não sei nem se o Santos considera grande mais hoje. O Red Bull Bragantino, eu sou santista, tá? Os poucos santistas que devem me assistir não briguem comigo. Mas, voltando aqui o que eu tava falando, esses jogos normalmente têm liquidez. Já esse jogo do Mirassol e Inter de Limeira não tinha muito. Então esse eu poderia considerar um erro, mas não vou considerar, tá bom? O erro aqui foi o seguinte: Mirassol estava num padrão claro, eu tinha saído do computador e quando eu voltei o pessoal falou: Léo, tá padrão, vamos entrar e tal, já estamos dentro, pode entrar em tal odd que tá justo. Eu cheguei pra eles e falei: bom, vou confiar na leitura de vocês, porque os meninos que trabalham lá no grupo são muito bons, então confio neles. Entrei, mas o erro foi esse. O erro é... eu não tava assistindo o jogo, eu poderia ter ficado de fora, tá? Então esse head aqui era um head que eu não precisava tomar. Não precisava tomar mesmo, tá bom? Mas tomei. Acontece. Então, seguindo aqui para os próximos gols aqui, ou gols pegos ou tomados, esse aqui do Guarani que a gente pegou no Lei Santos, pô, foi um lei que eu não costumo fazer tanto também, ainda mais ao Santos, mas eu conheço muito o Santos, então é um lei que eu tenho tentado entrar com mais frequência. Eu vi que o Santos estava mal, foi logo no começo de jogo, entrei para pegar uma oscilação de odd alta, eu vi também um dinheiro entrando muito alto em back Santos, que eu não concordava. Entrei em lei, o mercado foi fundo nesse back, tava junto, acabou varrendo tudo, e aí teve o pênalti pro Guarani, pô, um minuto depois no máximo, e a gente conseguiu pegar esse lei Santos e pegamos o gol de pênalti do Guarani, tá bom? Pagou aí seus 26% sobre stake, poderia ter usado uma stake talvez um pouco maior, poderia, mas os heads não ficaram tão diferentes aqui, 700, 600, 650, 800, 700, heads para greens não tão grandes, tá? Então, seguindo aqui para os próximos dois erros, aqui eu já considero que foram dois erros que eu, pô, não precisava ter tomado de jeito nenhum dos dois. E só aí já foram 5 erros, foram 5 erros que teve, depois não teve mais erros no mês, tá? Eu acredito que eu não errei mais. E simplesmente aconteceu alguns gols que eu tomei ou alguns gols que eu peguei, tá? Então aqui São Paulo e Ferroviária, eu estava aqui ao layout time perdendo, estava a favor da Ferroviária. E tomei esse golzinho aqui do São Paulo. Não precisava ter tomado, tava um padrão absurdo pro São Paulo, poderia ter ficado de fora. O mercado não subiu, o mercado não se mexia. Ah, Léo, por que você tava? Porque eu achava que tinha valor, mas essas entradas de muito valor financeiro, muitas vezes só vão corrigir a partir dos 70 minutos. Eu tava ali com 45, 50. Então vacilei. Não precisava estar dentro do mercado. Errei aqui de novo. Vocês podem ver que ano passado eu errei muito pouco. Mas foi o que eu falei, eu prefiro errar agora em janeiro em algumas coisas do que errar lá em dezembro com uma stake gigante. Então ano passado eu errei em março, fechei um mês de 12, fechei um mês em red. E esse aqui fechei o primeiro mês do ano em red. Vamos ver como vai ser os próximos meses. Mas acredito que eu vou trabalhar bem melhor e fevereiro vai ser um mês bem mais legal, tá bom? Então, aqui no Audax e Vasco, não precisava ter feito esse jogo, porque eu não faço o jogo do Vasco nem do Audax, estava ali só por relação. O jogo não estava extremamente ruim, tá? O Vasco estava um pouquinho melhor, mas o Audax conseguia sair algumas vezes pro jogo. O Vasco estava com time reserva, então por isso que eu estava dentro. E tomei mais esse gol aqui, com uma stake reduzida também, não deu um head tão grande, tá? Aqui mais um gol que eu peguei, a gente pegou o gol do United, o United tem jogado muito bem, a gente tem conseguido fazer alguns jogos do United, o United, se eu não me engano, é um dos times mais lucrativos do mês aí pra mim, por mais que seja só o primeiro mês, é um time que provavelmente vai me dar lucro. E aqui a gente já tava praticamente limpando todo esse head aqui que a gente teve, a gente tava praticamente aqui num 10, 15% de head, e aqui começou a desandar o mês, mas eu não acredito que foi um desandamento de mês
por erros meus, foram simplesmente acasos do futebol e do mercado, tá? Então aqui eu tomei esse gol do Atlético de Madrid, poderia ter fechado sim, eu tava ali até proposto para fechar, mas eu quis esperar mais um ataque do Real Madrid, acabei tomando o gol do Atlético de Madrid no contra-ataque. Acontece, esse aqui não considero um erro, considero que poderia sim ter fechado, mas às vezes se eu fico e pego o gol no lance seguinte, eu ia ficar me vangloriando, peguei o gol, peguei o gol. Então não considero erro aqui, tá? Esse jogo aqui do Cremonese e Inter de Milão, eu até comentei no Telegram, quem não tá, segue lá. Quem não tomou esse gol não faz lei zebra e não faz vovô e não faz back favorito ou não trabalha com leitura de jogo. Porque, cara, foi uma das leituras mais fáceis do mês e a gente tomou esse gol. Tomamos o gol. E, pô, o que, que eu vou fazer? Acontece. Simplesmente acontece, tá? Então nos tirou ali 14%, a gente já tava com lucro aí de 4,5%, e não tínhamos pego o gol ainda, mas tínhamos pego várias oportunidades da Inter de Milão. E infelizmente o gol não saiu. E aí a gente acabou tomando um golaço de novo. Do Parma a gente tomou um golaço contra a Inter de Milão. E agora de novo da Cremonese a gente tomou um golaço, um golaço. Quem não tomou esse gol aqui, cara, não tá fazendo certo na leitura de jogo, tá? Normalmente, só se você não conseguiu pegar esse gol, pegar essa odd lá embaixo, às vezes a 9, a 10, a 11, e a odd já tava 15. Aí tudo bem, pô, tava muito esticada, não vou pegar, beleza. Aí é normal não tomar esse tipo de gol, tá? Continuamos aqui fazendo trade e tudo mais. Chegamos aqui no jogo do Melbourne City no domingão. E logo de madrugada tomamos um gol. Então isso aqui a gente vê que é uma fase ruim pra caramba. Porque o Melbourne começou tomando um gol com 30 segundos de jogo. A gente não tomou esse gol, tá? Aí o Melbourne foi lá e empatou o jogo e deu um padrão de jogo muito claro, tá? Então a gente tava dentro, pegamos canto do Melbourne, pegamos chutes do Melbourne, pegamos finalização no gol, fora do gol, pegamos uns 2, 3 cantos, não conseguimos pegar o gol. E aí teve um contra-ataque, teve um escanteio. Essa odd desceu demais, eu até tentei fechar, mas não deu. Mas eu não considero erro, porque o Melbourne City é um baita time de bola parada, então ele se defende bem e ataca muito bem de bola parada. Então eu estava dentro, tomei esse gol com 20%, foi uma stake, foi 20%, é bem tranquilo, claro, por um mês que tava ruim, 20%, pô, piora mais, obviamente. Mas não foi um gol que eu não tomaria. Eu tomaria novamente esse gol. Tomaria novamente esse gol, porque o Melbourne City é um time que eu confio, é um time que tava dando padrão e infelizmente a gente não conseguiu pegar esse gol. Uma coisa só que o Melbourne tem acontecido, o Melbourne tem começado alguns jogos bem mal, tá? Então, depois que ele toma o gol, normalmente ele tem reagido e feito 1, 2, 3, 4, mas ele não tem jogado tão bem nesse mês de janeiro, então ficar de olho, talvez no mês de fevereiro a gente não tome nenhum gol dele, mas também não pegue muitos, tem que ver como que ele vai se portar, talvez perdendo 2, 3 jogos, ele já esteja mais ligado e fale, pô, agora eu vou jogar um pouquinho mais de bola, e vou brocar pro Léo pegar esses gols. Quem sabe aí no dia 4, se eu não me engano, tem jogo deles, a gente vai estar lá para fazer de novo, porque isso aí foi um acaso. A gente sabe que o ano passado, na planilha, o Melbourne foi o melhor time da minha planilha, se eu não me engano, tá? Então, o Melbourne é muito bom e a gente tem que dar outras oportunidades. Não é por um gol tomado que a gente vai parar de fazer o time. Infelizmente, acontece, ainda mais no mês que, além de erros que eu cometi, teve muita coisa que aconteceu que normalmente no mês bom não acontece. Tá? E aí viemos aqui pro último dia, hoje é dia 31 para quem não sabe, e no dia 31 a gente pegou esse gol do Newcastle, acabou nos escapando o gol do Benfica, por pouquinho a gente não pegou, ficamos ali no 0-0, nem dei clique ali, por pouco, eu fui clicar e saiu o gol. E aí a gente pegou esse gol do Newcastle aqui com pouco tempo de exposição, conseguimos pegar aí 6%, não tava com a stake cheia, porque eu tinha fechado uma parte que eu queria pegar um pouquinho mais embaixo, mas acabei reentrando, consegui pegar com 10k e 600, 700 reais de lucro, e fechamos o mês com 55% negativo sobre a stake de 12k, tá bom? 20 gols pegos, 12 tomados, foi um mês bem atípico, tá? Não é normal tomar. Então vocês podem ver que aqui a gente começou aqui com 12k, chegamos aqui a 15, cai alguma coisa, descemos, chegamos aqui a 15, depois vemos, foi descendo, até subia, mas descia, subia, descia, subia. E agora, se Deus quiser, vai começar a subir e eu trabalhando certinho, acho que a gente consegue limpar esse head muito fácil no mês de fevereiro e talvez até sair no green aí no ano, tá? Mas eu não vou me forçar em posição, não vou forçar em nada, vou apenas fazer o meu trade do jeito que eu sempre fiz e eu sempre faço, que eu tenho certeza que eu vou conseguir
conseguir ser lucrativo, tá bom? E se eu não for, não esqueça, é longo prazo isso daqui, galera. Quem tá chegando no canal agora e tá vendo esse 6k de head, não fique impressionado e fala, pô, esse cara é um bosta. Eu posso até ser um bosta, mas cara, se vocês acompanharem o ano passado inteiro que eu fiz, eu trabalhei muito bem, consegui sair de uma stake de 2k e chegar numa stake de 12k em um ano, é bastante coisa. Fiz de 2 até 29 mil, então acho que eu tenho um pouco de credibilidade aqui no canal, tá? Então, só para não ficar tão longo o vídeo, que já deve estar longo pra caramba, porque eu falo muito, mas eu acho que é importante eu falar tanto no green quanto no red, para vocês aprenderem e para eu também aprendendo com vocês. Vou mostrar um pouco aqui das estratégias, vou mostrar os campeonatos, o que foi bom, o que foi ruim, rapidinho, tá? Para não ficar tão longo. E aí depois eu pauso esse vídeo aqui e já posto para vocês no YouTube, tá bom? Então aqui, ó, lei zebra, lei parelho, favorito, super zebra e lei favorito. O único que ficou muito positivo, eu fiz 3 entradas, foi o lei favorito. Eu não sou muito de fazer, mas foi o que eu falei. Eu fiz e consegui pegar um gol. O lei zebra, por mais que eu tenha tomado 4 gols, eu consegui sair em lucro nele. Isso aqui é inacreditável. Eu acho que o lei zebra... Eu acho não, eu tenho certeza, o lei zebra é o meu melhor método, eu sei trabalhar o lei zebra muito bem, eu sei quando tá dentro, quando tenho que tá fora, e eu consegui terminar ainda em lucro, mesmo tomando 4 gols, o que não é comum. Normalmente eu pego mais gols e tomo menos gols. Esse mês acabei cometendo alguns erros, e além dos erros, teve alguns gols que, porra, acontecem de tomar, né? Então, beleza. O lei parelho aqui a gente fechou no negativo, ano passado a gente fechou positivo, lei parelho, mas esse mês a gente começou bem mal. E vamos ver como a gente vai continuar fazendo. Pegamos 2 gols, tomamos 3, tá? O lei super zebra aqui, fechamos no negativo, pegamos 2 gols, mas tomamos aquele gol da Inter de Milão, que não é comum tomar. E também teve um erro que eu comentei com vocês, mas estamos apenas com 17% de head sobre a stake. Então eu acredito aí que 2 gols ou mais um gol e meio aí a gente consiga limpar provavelmente esse headzinho aqui, tá bom? Sobre o lei perdendo no primeiro tempo, fechamos negativo em todos, pegamos 3 gols, mas tomamos 3 gols, contando o zebra, aparelho favorito. No vovô, eu fiz poucas entradas, eu não estava muito confiante no vovô esse mês, deu muito vovô a favor da zebra e eu por mais que eu goste, como estava um mês meio difícil, eu não quis forçar tantas entradas, acabei pegando aí R$ 857 de lucro, não peguei nenhum gol, não tomei nenhum gol, mas fiz muito tique a tique, consegui pegar, tá? E o lei, ao time perdendo no segundo tempo, aí fiz apenas uma entrada, pagou 7% e tranquilo. Erro de mercado foi aquele do Liverpool contra o Wolverhampton, teve algumas outras entradas que eu cliquei, dei alguns heads, mas isso daqui, cara, no longo prazo vocês vão ver que se paga, principalmente em campeonatos menores como Brasileiro, Paulistão, Carioca, quando tem VAR, né? Então é isso. Mostrar aqui os campeonatos rapidinho, os melhores campeonatos: Premier League, provavelmente Inglaterra aí, Portugal foi muito bom, Grécia tem sido um bom campeonato para mim, Holanda, Bélgica e a Grécia aqui de novo porque tá errado na planilha. E os piores campeonatos, esses daqui eu tenho certeza que é o Paulista, Itália, Espanha, Cariocão, tá? Que não tá mostrando aqui, mas é Paulista e Carioca, daqueles heads que eu tomei que eu mostrei para vocês, França, Austrália, que aqui tá errado, muito provavelmente a gente vai conseguir limpar isso aqui, Alemanha, que também provavelmente está errado ao longo do tempo, aí a gente vai limpando. Escócia e Turquia, amistoso, ainda está muito no começo do ano, né, o primeiro mês, então é normal, às vezes os top heads e os top greens estarem muito diferente do ano passado, mas provavelmente ao longo dos meses aí esse top green e top head vai mudando e algumas coisas vão ficar lá em cima e outras lá embaixo, igual o ano passado, que eu fiz os 12 meses aqui no YouTube para vocês, tá bom? Mandante e visitante, tem os melhores times: Twente, Braga, PAOK, Vitória, Fiorentina, Arsenal. Eu vou só passar aqui para vocês, porque ainda tá muito no começo, eu não gosto muito de mostrar, tá? Aqui, ó, Inter de Milão, pior time até agora, tomamos 2 gols, mas acontece, eu acho que se a gente trabalhar bem feito a Inter de Milão, muito provavelmente a gente consegue limpar esse head, tá? Mercados aí, vou botar também o mercado para vocês darem uma olhada. E é isso, galera, acho que não tem mais muito o que falar, acho que foi um mês muito difícil de leitura. Teve muitas leituras que tiveram um padrão claro e não saíram gol, e algumas que tiveram padrão claro e a gente tomou o gol. Então acredito eu que num mês bom, talvez, se Deus quiser, fevereiro vai ser um mês ótimo pra gente. Se a gente pegar todos esses gols que foram se confirmando no padrão, com certeza a gente limpa esse head, tá? Então pode ver que até o dia 8 ali, se eu não tivesse tomado 2 gols que foram meio que no acaso, muito provavelmente eu já estaria com 8 dias com 6k de lucro. Então é um head bem
bem tranquilo de limpar, gente, só trabalhar normal. Vou continuar com as minhas stakes. Se janeiro, fevereiro, março, abril, maio foram muito ruins, aí sim eu falo, pô, cara, eu acho que a stake pode estar forçando, então eu vou diminuir. Eu não tenho problema se eu tiver errado aqui, eu vou falar pra vocês, porque eu sou o mais sincero possível. Tá bom? Então, galera, acho que é isso. Desculpa o vídeo longo, tá? Desculpa o vídeo muito longo. Acho que é um vídeo importante, não só para mim, mas principalmente para quem me acompanha aqui, ver que eu não preciso mentir resultado, eu não preciso falar nada. Eu vou postar agora o Profit Loss. Agora não, mas eu acho que eu vou postar. Quando eu lançar esse vídeo, eu posto. Eu não sei se eu vou lançar hoje, já tá bem tarde, já 8 horas. Mas talvez na dia 1, né, de fevereiro eu poste, e aí eu posto lá no Telegram também o Profit Loss, tá bom? E se eu esquecer de postar, pode mandar lá no Instagram para mim, Léo, me manda o Profit Loss que eu boto lá no Telegram, boto lá no Instagram, tá bom? Mostrando direitinho para vocês, porque eu não quero que fique nenhuma dúvida. Eu quero que eu seja o mais transparente possível para vocês levarem a sério esse tipo de conteúdo, que eu acho que é muito importante as pessoas mostrarem tanto os heads quanto os greens, tá? E eu tô aqui para mostrar tudo que eu faço no trade, e a única coisa que eu quero é realmente ajudar vocês, beleza? Então desculpa o vídeo longo aí, mas espero que vocês tenham curtido. Não esquece aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda o vídeo pro amigo, fala, o Léo fechou em red esse mês, hein? Quem sabe mês que vem aí eu não fecho no green e você manda de novo, ó, o Léo fechou em green agora, o moleque é bom, ou o moleque é ruim. Vamos acompanhar o longo prazo no trade, tá bom? Não esquece, longo prazo é importante no trade esportivo, sem ele a gente não vai a lugar nenhum, beleza? Então tamo junto, um abraço, é nóis e fui!